Meus amigos, foi aprovado, finalmente aconteceu. A comissão lá nos Estados Unidos aprovou uma lei que pode barrar e vai barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Eu quero mostrar tudo pra você o que está acontecendo e temos também novas decisões que estão por vir. E meus amigos, o que estão dizendo é que os Estados Unidos vai mesmo traçar uma guerra contra a censura no mundo todo e o Alexandre de Moraes será usado como exemplo de um ditador censurador que sofreu, pelas leis americanas. Eu quero contar e mostrar tudo pra vocês. Eu só peço pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá ok? É muito importante que os brasileiros saibam o que está acontecendo no Brasil. Então compartilha esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like e também se inscreva no canal. É muito importante a sua participação, tá, pessoal? E sem delongas aqui, sem ficar enrolando, foi aprovado a lei contra Alexandre de Moraes. Ele já pode dizer tchau para Disney, para a Flórida. Ministros, que amavam ir lá nos Estados Unidos fazer aqueles discursos deles a favor da democracia, parece que não vão poder mais. Olha só. Urgente, bomba, caramba, inacreditável e o que mais vocês queiram dizer, porque um órgão do Congresso americano acaba de aprovar a lei que barra Moraes nos Estados Unidos. Esse órgão foi o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados dos Estados Unidos e ele acabou de avançar a lei para cancelar o visto de Alexandre de Moraes, mas não foi só isso não. O governo Trump, pela primeira vez de uma maneira oficial, como eu vou te mostrar, mandou um duro recado pro STF e pro governo Lula. Gente, para tudo que você tá fazendo aí, porque as novidades que você, eu, toda a direita tanto queriam, finalmente estão acontecendo de verdade. Finalmente o jogo tá começando a mudar, como eu mostrei pra você no meu vídeo de ontem sobre o pacote americano das 3 medidas contra o Moraes. Vou deixar pra você na tela no fim na descrição. E agora, uma dessas 3 medidas que eu mencionei ontem tá avançando hoje como a gente previu. É a lei que impede a entrada, cancela o visto e deporta dos Estados Unidos autoridades estrangeiras que censuram cidadãos americanos, o que cai como uma luva nas mãos de Moraes. E essa lei ela foi aprovada no Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados americana, mas esse ainda não é o fim. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar 3 coisas agora. Primeiro, como que a aprovação dessa lei aconteceu. Em segundo lugar, o que acontece agora. E depois eu vou te mostrar aqui uma declaração inacreditável do governo Trump, que é a primeira declaração direta e oficial do governo Trump sobre a censura no Brasil, que é um duro recado pro Moraes, pro Supremo, pro governo Lula. Então não sai daí, porque essa declaração vai te deixar arrepiado de tão dura que ela é. Bora aqui entender a aprovação dessa lei que acaba com as férias de Moraes na Disney. Leia aqui comigo o tweet que anunciou isso do jornalista Paulo Figueiredo, que foi quem deu essa breaking news aí pra gente. Acompanha aí agora. Deixa eu ir lá, deu certo. Urgente. Aprovada a lei que cancela visto do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Ou HR 1071, No Censorship on Our Shores Act, acaba de ser aprovado no Comitê Judiciário da Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos. O projeto, de autoria do Representative Darrell Issa, impede a entrada, cancela o visto e deporta oficiais de governos estrangeiros que violem ou tenham violado direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos. Aprovada, a lei terá efeito contra Alexandre de Moraes, juízes auxiliares, procuradores e até policiais federais que participem ou tenham participado em ações dessa natureza. Começam já as discussões sobre a data para a votação em plenário. E se você... Meus amigos, isso aqui que ele traz é muito importante, porque a lei, do Alexandre de Moraes, que é o principal, pode ter aí seu visto cancelado e também sanções econômicas, perder de acesso aos seus bancos internacionais, etc. Também aqueles que seguiram as suas ordens, aqueles que o defenderam, aqueles que estavam juntos. E aqui a gente pode colocar artistas que sempre colaboraram com essas narrativas do STF e ajudaram a promover, essa cultura da censura no Brasil. Também jornalistas, que se dizem ser do jornalismo profissional, que falam aí, com um grande... Porque, querendo ou não, ainda eu acho que eu vi uma pesquisa esses dias que falava que de 30 a 40% de pessoas ainda assistem a TV.
Então um jornalismo profissional, bem entre aspas mesmo, deveria ter um papel ali muito importante de informar o que está acontecendo verdadeiramente para o povo, mas também colaboraram com a censura que estava acontecendo pelo ministro Alexandre de Moraes. Então todos esses, nessa decisão dos Estados Unidos agora, pode estender a todos esses, é muito importante isso. Você já ficou feliz? Já ficou animado com essa mega novidade? Então vai curtindo o vídeo com força para que mais gente possa saber dessa novidade, para que você receba mais esse tipo de conteúdo e vem comigo agora assistir a este momento glorioso em que a lei foi aprovada no Comitê de Assuntos Judiciários lá da Câmara. Acompanha aí, ó. Projeto com as emendas já aprovadas. Favorável a relatá-la à Casa. Haverá 2 dias para relatar emendas, novas emendas. Pode-se então fazer mudanças ao conforme para o plenário. Muito bem. Muito bem, agora eles falarão sobre uma legislação local dos Estados Unidos quanto... Agora falarão na sequência de um outro projeto de lei sobre dirigir embriagado. A gente faz a cobertura somente do que é pertinente e o que pode afetar um oficial brasileiro. Muito bem, então, a medida foi aprovada no Comitê do Judiciário dos Estados Unidos, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ela deve seguir para plenário ainda com outras emendas a serem discutidas e relatadas nos próximos 2 dias. Depois de seguir para plenário, terá que seguir ainda para Senado. O processo é similar ao brasileiro e depois sancionado pelo presidente. O projeto de lei prossegue então e a gente aguarda os próximos desdobramentos. Ficaremos atentos também para acompanhar a tramitação desse projeto que pode afetar então o ministro Alexandre de Moraes ou outros oficiais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa é a lei No Censors on Our Shores, sem censores em nossas margens, que pontua que pessoas que violem o direito de primeira emenda dos Estados americanos. Bom, explicando de forma melhor, os Estados Unidos têm a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos que protege a livre expressão e a livre imprensa. Se esses direitos forem violados no exterior, claro, os Estados Unidos não têm jurisdição para impor qualquer tipo de represália a entidades que estejam em outros países. Entretanto, se esses direitos forem violados, assim como se fossem nos Estados Unidos, colocando então essa transposição da lei, o que acontece é que a pessoa, enquanto não pode sofrer nenhuma sanção, nenhuma retaliação, não pode ser tolhida penalmente no próprio país, ela não poderá entrar nos Estados Unidos, ou se já estiver lá, terá que ser deportada. Então foi aprovado no Comitê do Judiciário, a gente aguarda agora os próximos desdobramentos da tramitação. Você que está conhecendo o canal agora... É isso aí, pessoal. Sem censores no nosso território. No Censors on Our Shores. E tá aí, gente. O projeto foi aprovado no comitê e agora ele vai pro plenário da Câmara. E lá nos Estados Unidos, a Câmara deles é menor do que a nossa. São 435 deputados. E o projeto precisa de 218 votos para ser aprovado. E esse é exatamente o número da maioria republicana lá na casa. Só que esse projeto já foi aprovado agora no comitê. E agora até mesmo com o apoio de um deputado democrata. Ou seja, o mesmo pode vir a acontecer até mesmo lá no plenário. Embora já tenha esse número de republicanos lá no plenário suficiente para aprovar o projeto, como aconteceu nesse comitê, no plenário pode ser que democratas, alguns deles, não todos, mas alguns sim, possam vir a apoiar esse projeto também. E depois disso o projeto vai para o Senado, também controlado pelos republicanos, e depois vai para a mesa de Donald Trump para a sanção, para a confirmação, e aí estará feito. Moraes poderá ser barrado de vez entrar nos Estados Unidos. Tchau, Disney! Mas, gente, não foi só isso não, viu? Logo depois da aprovação do projeto, o Departamento de Estado americano soltou uma nota duríssima contra o Moraes, contra o STF, contra o governo Lula, com destino e endereços certos, sem rodeios. Dá uma olhadinha aqui nesse tweet que eu vou mostrar para vocês do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano, que é chefiado pelo senador Marco Rubio, que foi replicado aqui em português pela Embaixada Americana do Brasil. E me diga se isso aqui não é um grito de megafone no ouvido de Moraes. Olha aí, ó. Embaixada do Brasil replicou aquilo que o escritório publicou em inglês, replicou aqui em português, dizendo: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Gente, que recado duríssimo, que firmeza, que correção isso aqui.
Olha como que começa o tweet. O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Esse é um jeito do Trump de dizer: ou o Brasil respeita a nossa soberania e as nossas leis, ou nós não vamos respeitar a soberania e as leis brasileiras. E mais, eles foram além. Eles jogaram na cara de Moraes, do STF, do governo Lula, que a censura é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Eles deram uma aula aqui pro Moraes. Uma aula. Eu publiquei mais cedo um vídeo aqui no canal mostrando como que a Daniela Lima divulgou que os ministros do Supremo pediram arrego agora pro Itamaraty, para que a diplomacia brasileira interviesse contra esse cerco americano a Moraes. E essa nota aqui agora parece simbolizar duas coisas. Primeiro, uma resposta oficial do governo americano a esses esforços do Itamaraty de querer colocar panos quentes aí na situação. E em segundo lugar, que a administração Trump apoia o projeto para barrar vistos de quem censura americanos. Esse vídeo aí, gente, que eu vou deixar para vocês também na tela, aqui no final, é para vocês lembrarem, gente, para não perder esses conteúdos, aciona o sininho das notificações aqui embaixo, que aí você também não vai perder esses novos conteúdos, como esse vídeo que eu fiz mais cedo, mostrando essa declaração da Daniela Lima, mostrando a preocupação dos ministros do STF. E olha, eu quero deixar aqui um conselho pro ministro Alexandre de Moraes. Ministro, dobra a aposta, triplique a aposta, escala a briga, faça isso aqui, ó. Olha esse meme aqui que publicaram no X. Faça isso aqui, ó. Alexandre de Moraes torna inconstitucional o projeto votado hoje na Câmara dos Estados Unidos que cancela o seu visto. A PF irá até o Congresso americano ainda hoje para colocar tornozeleiras eletrônicas nos deputados responsáveis pelo projeto. E se bobear para prendê-los e prender Donald Trump, Elon Musk e todo mundo. Aí tá, né, um pouquinho de ironia no final, que realmente seria uma decisão que o Alexandre de Moraes tomaria, né, se os Estados Unidos fizesse parte do Brasil. Não, essa decisão que cancela o meu visto é inconstitucional. Vou usar minha polícia aqui, pessoal minha, que é a Polícia Federal, para prender os congressistas americanos. Se ele faria isso, ele realmente faria isso se os Estados Unidos fosse parte do Brasil, mas sabemos que não, né? Então tá aqui muito bem claro e muito bem dito. Eles aprovaram sim, tá? Lá primeiro na comissão, obviamente, mas vai passar pro Congresso deles, que também é a maioria, e depois vai pra mão do Trump e vão aprovar. A gente já sabe disso. O primeiro era passar ele na comissão. Se passou na comissão, acabou. Então, tá acabado. Não só Alexandre de Moraes, mas aqueles que colaboraram, aqueles que estiveram junto nesse esquema de censura do Brasil, podem sofrer da mesma coisa. E eles até brincaram, né? Ah, ministro Alexandre de Moraes não tem planos pra ir pros Estados Unidos. Tá. O Moraes, ele pode estar até aceitando já que sua vida de ditador acabou, sua liberdade, não pode andar nem no Brasil e agora fora do Brasil. Porque senão ele vai escutar vaia. Ele sabe disso. Então, mas não é só ele. Agora aqueles, né, que estão ali do lado dele, tem muita gente que ama ir pros Estados Unidos. Você acha que eles vão pra Cuba? Você acha que eles vão pra Venezuela? É óbvio que não. Óbvio que não, eles gostam de ir lá pra Flórida, ir lá pra Nova York, gostam de visitar a Disney, eles amam o capitalismo, por mais que eles pregam aí o comunismo, o socialismo, a gente sabe disso. Então está acabado, Alexandre de Moraes já pode contar os dias aí pra dizer tchauzinho pra Disney, e não só ele, como os outros ministros também tem que ficar esperto, e aí vem a nota, né? Vem a nota direto dos Estados Unidos dizendo, ó, vocês estão com ordens de censurar americanos aqui no nosso país. Se não vão respeitar as nossas leis e a nossa soberania, nós, os Estados Unidos, não vamos respeitar as leis e a soberania do Brasil. E aí, quem será que briga quem será que ganha essa briga, né? Será que o Alexandre de Moraes realmente vai dobrar a aposta? Eu acho que não, eu acho que o desespero já bateu em Brasília. Inclusive eu quero trazer pra você outra informação aqui, que olha só, além de tudo isso que tá acontecendo, sabe o que os Estados Unidos quer saber agora? Sobre o caso do Felipe Martins, que foi preso por ter fugido para os Estados Unidos sem ter fugido para os Estados Unidos. Olha aí. Em relação ao que aconteceu com o Felipe Martins, eu pedi à Revista Oeste que traduzisse a matéria exclusiva da Revista Oeste e do nosso querido Christian Costa, exatamente porque alguns assessores de gabinetes desse comitê do Judiciário que aprovou hoje na comissão a lei contra censores e ditadores de entrada aqui nos Estados Unidos, alguns gabinetes me pediram para entender o que estava acontecendo no caso do Felipe Martins.
Ou seja, o nome Alexandre de Moraes corre nos bastidores do Congresso americano e o nome Felipe Martins também é um nome muito conhecido nesses bastidores. O que vai demonstrar nessa matéria para esses congressistas, de uma maneira mais sólida, inclusive com documentos, é que a própria PGR sabia da geolocalização do Felipe Martins, a Polícia Federal sabia, o Alexandre de Moraes sabia, todos eles sabiam que o Felipe não tinha saído do Brasil, como se ele tivesse cometido um crime se ele tivesse saído, e mesmo assim ele foi preso. Isso atenta diretamente contra os direitos humanos globais. Aí já saiu da esfera da censura. Vejam bem, já é outro caminho contra os direitos humanos de uma maneira geral no mundo. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele fica abrindo leques e mais leques contra ele próprio. Tá acabado, meus amigos, tá acabado. Os Estados Unidos recebeu a informação de que a PGR, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal sabiam que o Felipe Martins não tinha viajado para os Estados Unidos. E mesmo assim, com a ajuda de alguém lá dos Estados Unidos, eles conseguiram fraudar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e o prenderam. E tudo isso está nas mãos dos Estados Unidos. Inclusive, eles querem saber a mais sobre isso. E para quem não sabe, para quem não entende por que essa preocupação com o Felipe Martins, meus amigos, lá no Palácio tem duas salas. Tem a sala do presidente e tem a sala de quem fazia essas relações exteriores. Sabe aquele cara que fala várias línguas, que conversa com vários diplomatas? Sabe quando uma embaixada ou alguém de algum outro país liga pro presidente? É ele que atendia o telefone. E o Felipe Martins ele fazia uma análise sobre eleições do mundo todo muito boa. Muitas pessoas do mundo inteiro acompanhavam o Felipe Martins, inclusive pessoas dos Estados Unidos. O próprio Trump conhece o Felipe Martins, o assessor do Trump, também era amigo do Felipe Martins. Então, quando fraudaram essa entrada deles, eles não entenderam muito o que aconteceu e começaram a ir atrás. E agora descobriram tudo isso. E isso não estamos mais falando de censura. Não estamos falando de leis brasileiras, de leis americanas. Você não pode agir aqui no nosso país, não. Estamos falando que infringiram, a lei internacional dos direitos humanos. O Alexandre de Moraes torturou uma pessoa na cadeia, porque você colocar uma pessoa inocente na cadeia já é tortura. Eu não preciso falar isso aqui, Então ele torturou o Felipe Martins, sendo que fraudaram a entrada dele nos Estados Unidos e todos eles tinham a informação concreta de que ele não tinha ido. Então, meus amigos, parabéns para Alexandre de Moraes. Ele tomou tanta decisão absurda, achando que era o rei, o imperador do Brasil, que ele cavou um buraco que pode ser que ele não consiga sair mais. E, meus amigos, acabou pro Moraes. Ele já pode dizer tchau e ele realmente tem que tomar cuidado para não ser tirado do posto dele agora. Olha aí. Dica: o ministro Alexandre de Moraes, ele já pode dar tchau pro Mickey, pro dólar, quiçá pro sistema financeiro internacional. E dessa vez não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do Judiciário
do Legislativo e do Executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo Judiciário. CNN Brasil, 25 de fevereiro, ontem. Trump Media e Rumble, né, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, né, na verdade, os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, aqui é outra manchete da CNN Brasil de hoje, 26 de fevereiro. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do tio Sam. Mas finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, né, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF. Meus amigos, a batata do STF assou. Aí tá só começando, tá? Tá só começando, é como uma bola de neve lá em cima de uma montanha. Ela começa aqui, ó, pequenininha, mas isso aqui vai se tornar grande, sabe por quê? Porque já aprovaram. Aí que tá, a gente não tá falando, ó, vai acontecer. Ó, pode ser que... Não, eles estão articulando, não, aprovaram. Eles aprovaram a lei e mandaram um recado direto para o Itamaraty, para o governo Lula e para o STF. Um recado direto e reto, sem rodeio. Acabou, a batata deles assaram. E se eles não, sei lá, pedirem desculpas, começarem a recuar, tentar ver a forma que vai pedir anistia pra eles, se eles não começarem a agir em defesa deles aí, ou eles vão partir pro tudo ou nada e censurar tudo e partir pra guerra e ser taxado como um país igual a Venezuela, ou eles vão ter que tomar a decisão de tirar Moraes, de tirar os ministros, de tirar o governo Lula, vão ter que voltar atrás de muita coisa que fizeram. Por quê? O tanto que rasgaram leis, o tanto que tomaram decisões que, olha, não foram pouco não, viu? Não foram poucas decisões que infligem diversas leis de direitos humanos, mas eles plantaram isso e estão colhendo isso. Quero pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento, é muito importante, tá? O que você não se cale, que você não fique com medo, porque realmente eu sei que dá.
pessoas que foram caladas, pessoas que foram censuradas. Eu sempre falo sobre isso aqui, mas nós não podemos abaixar a cabeça mesmo assim. Eu queria falar sobre a manifestação também rapidamente aqui, agora encerrando o vídeo. 16, precisamos estar no Rio de Janeiro, eu não vou conseguir ir, tá? Mas o Bolsonaro também marcou dia 6 na Paulista e nessa com certeza eu estarei lá. Quero pedir pra você comentar aqui embaixo se você concorda ou discorda de tudo que tá acontecendo aqui, né, nesse vídeo, e também comentar se você vai na manifestação. É muito importante a sua participação lá também, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.